lá resolver o exercício número 38. Vamos ler o exercício. Ele diz o seguinte: uma antena transmissora de telefonia celular de comprimento igual a 32 metros é mantida em equilíbrio na posição vertical devido a um sistema de cabos de aço que conectam sua extremidade superior ao solo horizontal. Na figura está representado apenas o cabo AB, de comprimento igual a 40 metros. Sabendo que a força F que o cabo AB exerce sobre a antena tem intensidade igual a 2 vezes 10 elevado a 3 newtons, determine a intensidade das componentes horizontal e vertical de F. Então, está aqui a força F, correto? E nós queremos determinar a componente horizontal e a componente vertical de F. Para isso, eu vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho da imagem, porque nós vamos fazer umas representações aqui. Observem só, eu vou considerar que há um eixo passando aqui, ó, pela antena, tá certo? Estão vendo aqui o eixo? Esse vai ser o meu eixo vertical. E eu vou considerar que no ponto em que o fio conecta a antena, eu tenho um eixo horizontal. Então, tá aqui o eixo X, tá aqui o eixo Y, ok? O nosso eixo X é orientado positivamente para a direita e o eixo Y verticalmente para cima, tá? O que o problema está querendo da gente são os valores dos componentes de F. Ou seja, ele quer o valor desse componente aqui, que é o Fx. Para determinar Fx, pensem na luz iluminando a antena daqui, ó, de baixo para cima. Não formaria nessa região onde está Fx uma sombra? Então, a sombra projetada, o comprimento da sombra projetada pode determinar o comprimento do vetor horizontal. Agora, se a gente pegasse a luz para cá, né, iluminasse F perpendicularmente ao eixo vertical, nós observaríamos que até esse ponto aqui teria sombra. Então, esse é o componente vertical Fy, ok? Percebam uma coisa, nós podemos determinar o componente horizontal e o vertical se a gente olha para esse triângulo formado pelo componente Fy, pelo vetor F e por esse tracejado aqui, ó. Já que esse tracejado ele tem o mesmo comprimento do vetor F lá em cima. Ou eu poderia fazer o seguinte também, eu poderia trazer o vetor F aqui para baixo. Como vocês sabem, nós podemos transladar um vetor no espaço sem problema, não é verdade? Então, eu traria o vetor Fx para baixo, formando aqui um triângulo entre Fx, Fy e o vetor F. Então, dentro desse triângulo que é retângulo, já que os componentes aqui eles são perpendiculares entre si, né, nós podemos utilizar as relações trigonométricas e determinar qual é o valor de Fx e Fy. Para isso, seria interessante que nós tivéssemos esse ângulo aqui, ó. Pelo menos o ângulo entre F e a vertical, vou chamar de um ângulo θ. Vocês conseguem perceber que nós não sabemos o valor desse ângulo, certo? Mas o problema, ele trouxe algumas informações para a gente que vão permitir chegar a esse ângulo, ou pelo menos a relações que envolvam esse ângulo. Olhem o seguinte, o problema está dizendo que a antena transmissora tem comprimento igual a 32 metros. Então, esse comprimento aqui, olha, o comprimento da antena, ele é igual a 32 metros, certo? Essa antena ela é mantida em equilíbrio devido a um sistema de cabos que conectam sua extremidade superior ao solo. Na figura, está representado apenas o cabo AB de comprimento igual a 40 metros. Então, qual é o comprimento desse cabo? O comprimento dele é 40 metros. Vocês conseguem enxergar um triângulo formado pela altura da antena, o cabo e o chão? Se vocês conseguirem perceber isso, vocês vão enxergar que θ não é somente o ângulo entre o componente vertical e a força F,
né? É também um ângulo interno ao triângulo formado pelo comprimento da antena e o comprimento do fio, não é verdade? Sendo assim, nesse triângulo formado pelo comprimento da antena, o chão e o fio AB esticado, certo? Aqui 40, aqui 32, aqui ângulo θ, certo? Eu posso chegar em uma relação envolvendo θ. Percebam, 32 ele é cateto adjacente a θ e 40 é a hipotenusa desse triângulo retângulo, não é mesmo? Então percebam, dá para a gente determinar uma relação trigonométrica aqui, ó, que envolve θ. Cosseno de θ é igual a cateto adjacente, que é 32, dividido pela hipotenusa, que é 40. Consequentemente, eu tenho que cosseno de θ é igual a 0,8. Então, se eu acho o valor do cosseno do ângulo θ, isso já é suficiente para eu resolver o problema. Porque percebam só, no nosso triângulo de forças, FY é cateto adjacente e F é hipotenusa. Então, se eu uso a relação de cosseno de θ aqui em cima, ó, cosseno de θ é igual a cateto adjacente, que é FY, sobre a hipotenusa, que é F. Eu conheço F, o problema me disse que está aqui, ó, é 2 vezes 10 elevado a 3 newtons. Eu sei quanto vale o cosseno de θ, eu acabei de calcular aqui embaixo, ó, vale 0,8. Consequentemente, eu acho o valor de FY, que é o que o problema está me pedindo, ó, a intensidade dos componentes horizontal e vertical. Aqui eu já estou achando o vertical. Então, eu teria que cosseno de θ, 0,8, igual a FY, que é o que eu estou procurando, o valor do componente vertical, dividido pela intensidade da força F, que é 2 vezes 10 elevado a 3 positivo. Multiplico cruzado aqui, ó, eu vou encontrar que FY é 2 vezes 0,8, que dá 1,6 vezes 10 elevado a mais 3 newtons, correto? Agora, olhem só, eu quero achar fx, né? Como que eu posso achar fx? Olha, eu sei que f é aqui, ó, a hipotenusa do triângulo retângulo formado por fx e fy. Concordam que eu posso usar teorema de Pitágoras envolvendo f, fy e fx? Olhem só, se eu escrevesse isso aqui embaixo, tem que f ao quadrado, que é a hipotenusa daquele triângulo ali, é igual aos catetos somados ao quadrado. Então, seria aqui fy ao quadrado mais fx ao quadrado. Quanto vale f? F é 2 vezes 10 elevado a 3. Isso eu vou elevar ao quadrado. Quem é fy? A gente acabou de calcular. 1,6 vezes 10 elevado a 3, também ao quadrado, mais fx ao quadrado. Fazendo essa conta aí, quanto que nós teríamos? 2 ao quadrado é 4, 10 elevado a 3 ao quadrado é 10 elevado a 6, 1,6 ao quadrado, isso dá 2,56, vezes 10 elevado a 6 também, que é o 10 ao cubo ao quadrado, dá 10 elevado a 6, mais fx ao quadrado. Então, olhem só, dá para a gente determinar o valor de fx, né? O que eu vou fazer aqui? Vou passar esse 2,56 vezes 10 elevado a 6 para o outro lado. Ficaria 4 vezes 10 elevado a 6 menos 2,56 vezes 10 elevado a 6 igual a fx ao quadrado. 4 menos 2,56, isso vai dar 1,44. 1,44 vezes 10 elevado a 6. Isso, portanto, vai ser igual a fx ao quadrado.
Tiro raiz disso aí, né? Porque eu estou querendo achar o valor de f, não o valor de fx², né? Então, eu teria aqui que fx seria a raiz de 1,44 vezes 10 elevado a 6. Consequentemente, fx seria igual a 1,2. 1,2 vezes 10 elevado a... se eu vou tirar a raiz de 10 elevado a menos 6, eu vou dividir o 6 pelo radical aqui. O radical aqui é 2, então 6 dividido por 2, isso dá 3. Tá aí o valor do componente horizontal. Determinei aqui o componente horizontal, determinei aqui em cima o componente vertical. Então, eu respondi o problema. Fechou? É isso.